Após ser condenado injustamente e jogado no abismo, Ludo se depara com uma criatura que ele nunca havia visto antes, que está correndo atrás dele para devorá-lo. E agora, o que o nosso protagonista vai fazer para escapar dessa? Quer saber tudo o que rolou na Maratona Gachakuta de hoje? Vem comigo que eu te trouxe tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais uma Maratona Gachakuta. Sim, galera, hoje vou completar o volume 1 inteirinho pra vocês aqui em um único vídeo pra você ficar sabendo tudo que rola nesse mangá que é sensacional e eu já tô roendo os dedos da mão esperando os episódios do anime, hein? Então se você está comigo nessa, tá hypado também, já larga o likezão pra ajudar aqui o seu amigo Tonerd, já se inscreve no canal com o sininho ativado, porque assim você recebe o aviso do YouTube quando o próximo vídeo da Maratona Gachakuta for lançado aqui no canal. E você vem, se informa, se diverte e fica sabendo tudo que rola na sua obra favorita, beleza? E agora sem mais enrolação, bora saber tudo que rolou na Maratona Gachakuta. O capítulo 2 começa com um flashback do Ludo ali, vendo alguém ser condenado à morte e lançado lá no abismo, assim como aconteceu com ele no capítulo passado. E aí ele percebe, galera, que as pessoas do mundo de Gachakuta se preocupam muito com a imundícia, né, e com os criminosos, mas não se preocupam um pouco, são indiferentes às coisas que acontecem depois que a pessoa é lançada no abismo, beleza? Ninguém procura saber o que acontece lá embaixo. E então a cena volta já numa ação frenética com o Ludo sendo perseguido não só por um, mas por vários monstros que parecem serem feitos de lixo. Parece que o lixo tomou vida própria e está caçando o nosso protagonista, que vai correndo por ali, por aqui, se escondendo, vai sendo atacado, tropeça numa caveira de alguém que foi atacado por esses bichos anteriormente. Ele continua correndo, sobe numa montanha de lixo que tem ali e consegue finalmente dar uma despistada nesses monstros. Só que tem um problema, além dos monstros de lixo, galera, que a gente vai entender o que significa mais pra frente na obra, o ar dali de baixo é gás puro, ali só tem lixo, cara. Então, pra respirar ali, está machucando os pulmões do Ludo e ele começa a vomitar sangue. E quando isso acontece, esse cheiro de sangue, ou talvez a tosse dele que foi alta para vomitar, acaba ali atraindo a atenção dos monstros de lixo mais uma vez, que começam a subir a pilha de lixo para pegar o nosso protagonista. E o problema é que o Ludo está muito fraco por não estar conseguindo respirar direito. Ele pensa em desistir, mas na hora ele lembra do seu pai, Leito, e as suas últimas palavras para que ele salvasse esse mundo de merda. E então ele se lembra que ele tem uma coisa para fazer, ele tem que se vingar daquele que lhe causou tanta dor. Ele então se agarra ali numa barra de ferro, ele se levanta e se prepara para encarar os monstros. Não sei o que ele vai fazer com uma barrinha de ferro, né? Ele parte pra cima dos monstros com tudo, os monstros vão pra cima dele e ali começa uma treta generalizada, poeira, não sei se é poeira, se é lixo, voando pra tudo quanto é lado e ele sendo atacado ferozmente pelos bichos, mas a longa distância, galera, tem alguém observando essa luta ali de camarote, só olhando o que está acontecendo de longe. O Ludo consegue derrotar uma das criaturas, por incrível que pareça, e então sobra só uma de pé no campo de batalha, que vai pra cima dele, acerta um golpe no Ludo, mas então o Ludo acha uma telha de zinco jogada ali e corta o bicho ao meio. Galera, pensei que era mais forte esses bichos, ou o cara é forte demais, né? O problema é que quando ele consegue cortar esse bicho com a telha, ele explode lixo pra tudo quanto é lado. E cara, lixo tem coisa cortante, tem coisa de tudo quanto é jeito, né? E ele está completamente desprotegido e já não tem mais forças nas pernas para poder correr. Nesse momento ele fecha o olho e se prepara para o pior. Mas então aquela pessoa que estava de camarote assistindo a luta vai até ele e usa ali um guarda-chuva para protegê-lo dos destroços dessa explosão. Nós vemos que é uma pessoa que usa uma máscara e com um respirador, porque ali embaixo tem que ter um respirador para poder conseguir respirar direito, né? E isso já dá uma dica de onde veio aquele cara que matou o Leito, hein, galera? Pode ser que ele veio aqui, submundo, aqui do abismo, né? Porque ele também usava uma máscara bem semelhante, assim, vamos dizer, entre aspas, com essa máscara aí.
O Ludo fica olhando quem que é esse cara e de repente, quando a gente pensa que o cara vai ajudar o Ludo, o cara mete uma bica no cara, rapaz, mete uma bicuda no Ludo, joga ele longe. Ele se aproxima do Ludo mais uma vez, que está tossindo sangue ali por causa do ar, e então ele taca uma máscara de respiração no nariz do Ludo e agora o Ludo consegue respirar com mais tranquilidade. O Ludo, então, como qualquer pessoa normal, começa a fazer várias perguntas. O que são aqueles monstros? Que lugar é esse? É o abismo? É o solo? O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. O que é esse mundo? E o cara, então, manda ele calar a boca, porque, pô, tá chamando a atenção demais monstro, né? E o cara, então, fica puto da vida e fala que ali é o solo, que é cheio de lixo, porque o pessoal do Paraíso, que é o nome conhecido aqui embaixo da onde o Ludo morava, que não é de Paraíso, não tem nada lá, né? Fala sério. Acaba jogando ali e acaba prejudicando a vida deles. E o cara tá muito puto da vida com o Ludo, porque por causa da gritaria, da histeria dele, o monstro mais uma vez despertou. O Ludo olha com os olhos arregalados assim, mas pô, não tinha vencido ele. E então nós temos a primeira explicação do que são esses monstros aí. O cara diz que esses monstros de lixo são bestas maculadas, que são feitas inteiramente de lixo mesmo. E por mais que você as derrote com uma arma comum, não adiantará, que eles vão se regenerar e voltar a te caçar novamente. E essas feras aí não enxergam, mas eles seguiam pelo volume da voz humana, ou seja, o Ludo ficou gritando, os bichos acordaram para comer o cara, não é verdade? E o cara ainda completa dizendo que as bestas maculadas dessa localidade onde eles estão são bestas especiais, ou seja, não era para chamar a atenção dos bichos de jeito nenhum, mas já é um princípio ali pra gente entender que o Ludo não é uma pessoa normal, porque ele venceu 3 dessas bestas, né? O cara então fecha o seu guarda-chuva e algo muito interessante começa a acontecer. O guarda-chuva começa a se transformar numa arma cheia de lâminas para tudo quanto é lado. Cabuloso demais, cara, que negócio louco! E o cara então com essa arma-chuva fala que vai começar a limpeza. As bestas maculadas vão pra cima dele com tudo, mas galera, isso aqui é cabuloso demais. Ele só gira o guarda-chuva e lança uma onda de choque maluca pra cima dos monstros. Ele vai girando o guarda-chuva, jogando mais lixo pra cima e corta monstro pra cá, corta monstro pra lá. E ele vence as 3 bestas maculadas com extrema facilidade. Galera, o Ludo fica que nem eu tô agora, com a boca aberta e caindo no chão, não é verdade? Casca grossa demais esse cara. E aqui nós temos uma referência, cara, ou não sei se é Dandadan que fez referência pra eles, ou eles fizeram referência pro Dandadan, porque é exatamente o ataque que é usado pelo yokai do guarda-chuva lá, que está possuindo o corpo do Zuma. E a outra besta aparece, ele salta muito alto, esse cara é um super-herói aqui embaixo, né? Pula lá em cima, abre o guarda-chuva, fecha embaixo dos seus pés e ele lança o seu golpe especial, um Breaker, 8 rasgos, galera, e quando ele desce com esse guarda-chuva, mas não sobra uma sacola de lixo sem rasgar, rapaz, é que nem meu cachorro aqui em casa rasgando tudo. O cara consegue vencer todas as bestas maculadas e o Ludo fica impressionado e ele pensa que se ele tivesse um poder como esse desse cara, ou fosse especial como ele conseguiria resolver a sua vingança. O cara se aproxima do Ludo mais uma vez e o Ludo pergunta quem é ele. Ele então tira sua máscara e diz que se chama Engine e ele é um limpador qualquer. Provavelmente é uma classe de pessoas aí que lutam contra essas bestas maculadas, né, galera? Deve ser que nem lá, tropa de defesa e etc e tal. Nós entramos em um novo flashback mostrando ali o Ludo chegando em casa todo cheio de sujeira e o Lecto perguntando o que aconteceu. E o Ludo então disse que mais uma vez as crianças, a molecada fizeram ele tropeçar num monte de lixo, porque ele vive falando que as coisas têm vida própria. Olha só a pegada aqui, hein? O Lecto pergunta se ele devolveu, né, desceu o cacete na molecada, que era o certo nessa ocasião, e ele balança a cabeça dizendo que não, e ele então questiona o Lecto falando o seguinte: Lecto, você me disse uma vez que se algo for usado por você com cuidado por um longo tempo, aquilo passa a hospedar uma alma. E eu sempre acreditei muito nisso.
O Leggito diz que isso era só um provérbio que era dito há muito e muito tempo ali pelos antigos que moravam nesta localidade, mas que ele, sim, ele acredita nisso, que as coisas realmente acabam ali criando uma alma. E ele mostra a caneta, diz que pode ter uma alma, ele mostra a toalha e fala com certeza essa toalha tem uma alma por te manter tão limpo assim sempre. O Ludo então mostra as suas luvas e pergunta: as minhas luvas também têm almas? E o Leggito então faz uma expressão mais séria e diz que se ele cuidar dessas luvas com muito amor e carinho, provavelmente no futuro ela hospedará uma alma. A cena corta então pro Ludo despertando aí desse sonho / flashback e ele está, sim, sendo arrastado pelo Andy, todo amarrado com corrente, amarrou o cara com corrente, pô, o cara é um frango, rapaz, como é que ele vai poder ser uma corda, corrente pra amarrar o cara, parece que ele tá amarrando o Hulk. O Ludo então fica puto da vida: ô teu filho da mãe, pera aí, solta eu aqui, que negócio é esse, você acabou de salvar eu e agora tá me amarrando, tá me levando o cativeiro pra algum lugar. E o cara diz que não, que ele simplesmente tá arrastando o Ludo tranquilamente, delicadamente, pela paisagem maravilhosa, né? O Ludo então exige que ele seja solto, porque ele precisa voltar lá pra cima de novo. E aí que vem a revelação. O Engine diz que é impossível de voltar lá pra cima para o paraíso. E ele diz que isso é impossível porque o paraíso é nada mais, nada menos que uma espécie de nave que fica sobrevoando ali o planeta inteiro e ela não fica parada, ela fica sempre em constante movimento por vários motivos que ele não cita aqui nessa conversa, mas nós vamos ficar sabendo mais pra frente na obra. E ele então fala pro Ludo sossegar o facho aí e se contentar com a nova vida. O Ludo então, ao ouvir isso, entra num frenesi de ódio, cara, porque ele quer se vingar do cara mascarado lá em cima, né? E como ele percebe que o Andy é um cara de meias palavras, digamos assim, que parece saber muito mais do que está falando, ele começa a questionar o cara. Você sabe sim uma forma de chegar lá em cima, não sabe? Esse poder, essas bestas maculadas, me conte tudo que você sabe pra mim, porque eu vou dar um jeito de voltar pro paraíso e não vou me calar até você me contar. O Andy então fica puto da vida porque, cara, tá falando, tá gritando, vai atrair monstros de novo, né? E podem ser monstros mais poderosos. E então ele tira a sua máscara e diz que se o Ludo quer tanto assim saber sobre esse mundo, ele vai explicar tudo sobre o que acontece no Purgatório. Ah, o nome do lugar, cara, Purgatório, meu Deus do céu, eu não quero mais, tô com medo já. O Andy vai arrastando o Ludo até uma localidade mais aberta ali e joga o cara amarrado com a corrente lá e fala: bom, agora é com vocês, e desaparece. O Ludo fica sem saber o que aconteceu e quando ele percebe, tem várias pessoas ali mascaradas com máscara de oxigênio, né, de respiração, chegando perto dele e essas pessoas estão achando estranho uma criança estar ali, né? Os caras perguntam pra ele se ele é um paradisíaco, que é uma pessoa que veio do paraíso, e o Ludo, meio ressabiado, confirma: sim, eu vim de lá de cima, cara. Pô, eu fui jogado aqui embaixo, né? Fala sério. E então, diferente do que a gente imaginava, os caras ficam: nossa, meu Deus do céu, você é do paraíso, cara, eu nunca imaginei que havia um cara do paraíso, um paradisíaco de verdade, meu Deus do céu, isso é um milagre. Cara, virou uma estrela de Hollywood aqui, não é verdade? Os caras vão observando ele, olhando aqui, olhando ali, analisando, e ele fica meio sem jeito, dá uma afastada, que negócio é esse, né? E o cara olha assim e fala: pô, quem que te prendeu assim? Um cara lá do paraíso, tá de brincadeira, rapaz? Vou soltar você aqui, porque é difícil um cara julgado à morte chegar aqui embaixo vivo, né? Então você realmente é um grande milagre. E isso aqui tá conectado com aquela visão que ele teve quando estava caindo, né, cara? Lembra que parece uma engrenagem lá? Era impossível ele sobreviver a uma queda dessa, então realmente o Ludo é alguém especial. Mas quando a gente achava que tudo ia ficar bem pro nosso brother aqui, ele ser tratado como um superstar lá embaixo, e andar de carro, e iates, e mulheres, e dinheiro, não. Você acha, rapaz, que aqui tem alegria? Tem alegria nada, cara, de brincadeira. Eles tiram a corrente que tá amarrando ele e prendem ele, galera, numa jaula, meu parceiro, numa jaula. Sabe por que eles fazem isso? Porque os corpos das pessoas, mesmo mortas, tá? Paradisíacas, valem muita grana no mercado negro. Não sei se é mercado negro ou submundo, não faz muito sentido, né? Mas vale muito dinheiro ali embaixo, entendeu? Então imagina um paradisíaco vivo, inteiraço.
vai rolar uma grana preta. E a grana realmente parece ser alta, galera, porque ele diz que eles vendem braços, pernas, olhos, até roupas dos paradisíacos são muito valiosas. E com o dinheiro que ele vai conseguir vendendo o Ludo, que tá vivaço, vai dar pra ele viver festejando o resto da vida. Meu amigo, vale bem, esse molequinho aí, franzino, tá bem cotado na bolsa. Ele então se abaixa, chega pertinho do Ludo e pergunta se ele quer saber o porquê que paradisíacos são tão valiosos. E então ele mesmo, né, o Ludo tá amarrado, né, com a boca amordaçada, não tem como perguntar nada, responder nada. Ele mesmo responde dizendo que é porque todos do submundo, todos ali do purgatório, odeiam os paradisíacos. Então imagina pra que eles vendem o cara, né? Pra ser torturado, com certeza. E os paradisíacos são tão odiados pelo povo terreno, digamos assim, porque eles jogam lixo, despejam diariamente toneladas de lixo lá pra baixo. E esse lixo, a queda dele já matou muitos familiares dos terrenos. E também o acúmulo desse lixo libera gases tóxicos para qualquer ser humano. E fora isso que cria bestas maculadas também, que acabaram aí matando muitas pessoas e prejudicando muitas propriedades das pessoas terrenas. O cara então diz que o Ludo tá muito magrelinho, né? Que assim a galera não vai querer pagar muito bem nele, tem que dar uma engordadinha. E ele então pega um saco, joga na mesa, cara, é lixo, entendeu? É comida estragada, essa pegada aí. Ele tira a mordaça do Ludo e taca ali a comida goela abaixo do moleque, que começa a vomitar, porque, meu, tá comendo lixo, né? Fala sério. Os caras vão obrigando ele a comer ali aquela comida estragada e eles estão achando que o Ludo é um paradisíaco que nunca tocou sequer no lixo. Mal eles sabem que o cara vivia dentro de um lixão, né, meu amigo? Eles não estão sabendo com quem que eles estão mexendo. Ele vai pôr um pedaço de comida estragada na boca do Ludo, então o Ludo vai, nhau, morde o dedo e arranca, meu amigo, isso aqui doeu, arranca 2 dedos do cara, fica só o cotoco do osso ali no lugar, o cara cai e grita, meu Deus do céu. Os caras ali vão, olham pro Ludo, perguntam o que ele tá fazendo, e quando eles fazem isso, eles veem essa cena, o Ludo comendo toda aquela comida lixenta no chão, como se fosse um cachorro com fome. Galera do céu. O Ludo olha pra eles com um olhar assim de psicopata assassino e fala que essa comida tá maravilhosa, é muito comestível. De repente, então, as suas luvas começam a emitir uma chama negra, um negócio meio Riei de Yu Yu Hakusho, tá ligado? E ele então começa a dizer que tá cansado já, ele acabou de chegar ali, mas tudo que ele escuta é reclamação. Ah, é o povo paradisíaco ali, é o povo do purgatório aqui, é o lixo que jogam ali, é não sei quem que faz não sei o que ali. Chega! Ele está cansado de reclamações, ele está cansado de lamentos pelas suas próprias conveniências. Ele estoura, galera, as correntes que o estavam prendendo e agora se segura, porque ele tá saindo. O monstro está saindo da jaula, literalmente, né? Ele salta ali da traseira do caminhão onde ele estava preso, toca no chão e quando ele toca, essa chama negra, não sei, essa energia que estava emanando das suas luvas, acaba se espalhando por todo o terreno ali, cara, é lixo voando pra tudo quanto é lado. O Andy, que estava ali, que largou o cara lá pra ser vendido como escravo, né? Pô, esse cara aqui não é brincadeira. Fez tudo isso de caso pensado, porque ele viu ali o Ludo se saindo muito bem contra 3 bestas maculadas que segundo ele, são especiais, e então sem poder, sem energia nenhuma, só da porradaria e um pedaço de telha velha, não é verdade? E então ele fez isso como um teste para que o Ludo despertasse o seu real potencial. Ali ele está observando o Ludo lá de cima da pilha de lixo. O Ludo então começa a lembrar das palavras do Lecto, que se ele usar uma coisa por muito tempo, com cuidado, com carinho, aquilo passa a hospedar uma alma. E o Lecto concluiu essa frase dizendo o seguinte: e isso um dia, com certeza, vai te dar força. E nesse momento o Ludo pega na corrente que estava prendendo ele e essa energia corre pela corrente e transforma ela numa corrente cheia de espinhos, meu parceiro do céu. Agora corre, cambada, corre, corre, vocês vão tomar um cacete de corrente com espinho. Os caras, ao verem que o Ludo transformou a corrente, ficam desesperados. Peraí, existem caras com esses poderes lá no paraíso também? Como assim? E o Andy explica o que isso significa. Essas pessoas que têm capacidade de dar vida às coisas e extrair o poder desses objetos são chamados Gaivers.
Os caras vão pra cima mesmo assim, principalmente aquele cara que perdeu os 2 dedos, que foi mordido pelo Ludo, né? Tá bravo, né? Perdeu os dedos. E eles atacam diretamente as correntes, porque segundo eles, os Guyvers só conseguem emanar o seu poder caso eles tenham alguma arma em suas mãos ou algo que eles possam tornar em armas, né? Ele então bate na corrente, tirando ela das mãos do Ludo e já canta a vitória. Mas então o Ludo pega um pneu de carro que tava ali, ergue no alto e transforma o pneu também. Tá ferrado, cara. Tem lixo pra lá por tudo quanto é canto. Vai virar um lixão, um Megazord. Os caras ficam cagados de medo que não passa nem Wi-Fi pelo fiofó. Enquanto isso, o Andy tá numa frenesia. Fala, agora sim, rapaz, tá dando 2 armas, o cara é brabo demais. Ele vence todos os caras na base da pneusada. Não é de carro, é de moto, tá? Foi mais, é uma moto esportiva, né? Eu nunca vi na minha vida, então fica difícil, né? E então ele parte pro último, que é aquele cara que tava sem dedo agora, né? É o Jack sem dedo. Mas quando ele vai dar uma pneusada na cabeça do cara, chega o Andy, segura o braço do Ludo e diz que já chega. O Ludo fica sem compreender o que está acontecendo, ele diz que só lembrou das palavras do Leggito e de repente a luva tomou a vida própria ali, virou um negócio vivo. E então o Andy olha e fala que só fez aquilo, né? Pediu desculpas, falou que só fez aquilo para saber se ele tinha realmente o poder, que deve ser o poder de ser um Guyver, né? E então, não sei se fala Guyver ou é Giver. Pô, deixa nos comentários, me ajuda aí que eu sou caipira, né? Fala sério. E então ele diz que a partir de agora ele vai ensinar tudo o que o Ludo precisa saber, porque um tanto de poder como o Ludo mostrou ali, o corpo realmente não aguenta e o Ludo começa a sangrar pelo nariz ali, sentir muitas dores pelo corpo. E como eu já tinha previsto, né, ele convida o Ludo para entrar para a equipe dos limpadores, que ele será um grande acréscimo para essa equipe. Então, como eu tinha previsto já, realmente os limpadores são, né, uma casta ali, né, uma galera que lida com aqueles monstros, aquelas bestas maculadas e entre outras coisas também. A cena corta para um cara que está no alto de uma construção ali, né? Um cara que parece ser bem casca grossa, hein? E o Andy ligou para ele contando que tem um novo recurso. A gente vê ali essa construção que parece ser ali um estádio abandonado e tem ali umas pichações de dragão, um negócio bem cabuloso na porta. E eles estão ali com o Ludo sendo avaliado, sendo analisado e o Andy fala que ele foi encontrado na área proibida. O Andy está conversando com aquele tal cara lá, né? Enquanto o Ludo está sendo avaliado por esse cara que parece aquele tio da família Addams, né? Aquele cara careca. E o cara tá todo impressionado ali, o Andy contando pra esse tal cara que ele é um recurso muito valioso e muito habilidoso. O velho então começa a gritar com ele, fala, moleque, você é um cara de sorte, porque você tava lá naquele lugar proibido, se você respirasse mais um pouco você ia morrer, e o limpador lá te salvou, e você foi sequestrado e conseguiu lá no seu poder e não sei o que. Inclusive uma coisa, eu não sou velho, eu sou velha. É uma mulher, cara, meu Deus do céu, parece velho, cara, meu Deus do céu, coisa louca. A cena corta então pra ele saindo ali do médico, né, da clínica médica da velha careca que parece homem. E o Ludo agradece ali porque o cara pagou todo o tratamento dele, né? Mas o Ludo explica que não quer virar um limpador, que ele não tem tempo para isso, ele precisa voltar lá para cima e por isso ele pede as explicações para o Andy. O Andy então explica ali pro Ludo que ele percebeu, né, que ali embaixo os paradisíacos não são muito bem tratados, né? E que se ele quiser ficar perguntando por aí, o purgatório não é um lugar que as pessoas costumam ser amigáveis e ficar conversando, tendo papo assim, tranquilo, que nem é hoje em dia aqui na nossa terra normal, né? E então é pro Ludo calar a boca, seguir ele, porque ele vai com o tempo explicando tudo que o Ludo quer saber. Eles param numa lanchonete ali, mete o McDonald's pra baixo e o Ludo fica impressionado, que ele achava que ali embaixo, né, o abismo era completamente feito de lixo e não tivesse cidades como essa, completamente limpinha, bonitinha, tudo certinho, né? E então eles sentam ali na mesa da lanchonete e o Andy vai começar a explicar tudo sobre o purgatório. Ele diz o seguinte, no purgatório, junto com o lixo, é fácil de acumular diversas emoções, também chamadas de pensamentos. E chegou um certo ponto que isso se transformou em energia e ocasionou diversos fenômenos diferentes. Um deles é o surgimento das pseudocriaturas. Elas atacam os humanos sempre que vem um. Como via de regra, vivem fora das cidades ou em áreas de acúmulos de lixo, mas às vezes invadem as cidades também. E ele diz que armas normais, convencionais, não funcionam contra essas pseudocriaturas, que são essas bestas maculadas, tá? Porque o cerne, a essência delas,
são os pensamentos dos próprios seres humanos. E a única forma de destruir realmente essas criaturas é com essas coisas que são usadas com carinho pelas pessoas por muito tempo. Por exemplo, a luva do Ludo, uma caneta que o cara sempre ali está escrevendo com ela, com todo jeito, todo cuidado para não quebrá-la, uma faca de um açougueiro que tem todo o carinho em afiá-la diariamente para o seu trabalho. E ele explica então que se coisas forem usadas por um longo tempo, com cuidado e cheias de carinho pelas pessoas que as usam, essas coisas passam a hospedar um pensamento. E eles então intitularam essas coisas de Personarma. Ó, gostei, cara, gostei, cabuloso, hein? E é por conta disso, então, que esses seres, essas criaturas criadas por pensamentos, esses pseudo-criaturas, só podem ser destruídas pelas personarmas que hospedam um pensamento de alguém. Ou seja, galera, já está mais que explicado que o Lecto já conheceu o submundo, já conheceu aí o purgatório e de alguma forma voltou lá para cima, né? Aqui o Lecto, cara, aquele livro lá é muito importante. Acho que o Lecto era um cara extremamente brabo, casca grossa aqui nesse purgatório, hein? Eu não sei, tá? Eu tô lendo com vocês. Eu não sei, não tenho spoiler de nada daqui pra frente. Beleza, galera? Só pra você ficar ciente aí. O Andy, então, continua explicando, né, que existem pouquíssimas pessoas que conseguem extrair o poder dessas coisas, né, que tem essas personalidades, digamos assim, né, que são coisas usadas com carinho pelas pessoas, que tem uma certa, digamos, alma, tá? Eu vou chamar de alma, que fica mais filosófico, né? E então essas pessoas se agrupam nesse grupo chamado de Limpadores, que é uma organização que é especializada em exterminar as pseudo-criaturas, e eles se intitulam de Guyvers. O Ludo então, né, realmente decide entrar nessa organização, porque assim ele vai aprender, né, ali com o Andy a chegar lá em cima. Mas aí o Andy olha assim e fala, bom, cara, nessa parada de ir lá pra cima eu não sei mesmo, eu não tava mentindo não. O Ludo fica puto da vida. Mas o Andy diz então que o seu chefe com certeza tem um grande informante que pode saber de alguma coisa. O chefe dele deve ser aquele cara que tava sentado lá, tipo, né, o pai do Yusuke esperando o cara na caverna. O Andy então pergunta pro Ludo de quem que ele ganhou esses pares de luva. E o Ludo então diz que esse é como se fosse a última lembrança, a última coisa que o conectasse ao seu pai, que foi quem deu essa luva para ele. O Andy então olha para a luva, fala que realmente ela parece uma luva bem velha, bem usada, mas que foi cuidada com muito carinho. E então ele diz para que o Ludo continue usando as luvas, continue cuidando delas com muito carinho, porque elas são algo muito valioso. E dá para perceber só de olhar que ela está cheia de alma e de coração também. O Ludo então se levanta, né, e meio que quer agradecer ao Andy de ter salvado ele, coisa e tal, explicado para ele as coisas, e diz que vai entrar sim nesse grupo, né, dos limpadores, e quando ele conseguir ir lá para cima, ele vai ajudá-los de alguma forma também. O Andy então olha, joga nas mãos dele ali um saquinho de dinheiro, não sei se que dinheiro, o que é dinheiro nesse mundo, tá, se é dinheiro que nem o nosso ou não. O Ludo fica todo emocionado, fala, pô, cara, até dinheiro você tá dando pra mim, meu, como que eu vou te agradecer? Só que aí... Você acha que o cara ia ser bondoso? Não! Essa grana aí ele conseguiu vendendo as roupas do Ludo. E tudo que ele pagou pro Ludo até agora foi com o dinheiro da roupa do cara. O Ludo ficou puto da vida. Ah, seu vagabundo! É eu que paguei tudo então, seu tranqueira. Deixa pra mim, vou te comer na porrada na próxima. O cara então diz pro Ludo esperar ele ali, que ele tá indo procurar o seu educador. Acho que ele vai arrumar um professor pro Ludo, né? Alguma coisa assim. Mas nesse meio tempo, o Ludo, puto da vida, esqueceu a sacola em cima da mesa e o gato foi lá e roubou a sacola de dinheiro dele. O gato corre ali pra um beco sem saída, o Ludo vai atrás dele, pega um galho, um negócio ali e prende o gato. Mas quando ele prende o gato, tem um cara ali, galera, que chega todo estilosão e chama ele de moleque de merda e fala pra devolver o que é dele. O Ludo fala que o dinheiro é dele, que negócio é isso, e o cara não quer saber do dinheiro. O cara quer a vara que o Ludo pegou pra prender o gato, porque a vara era dele. Ele toma ali a vara da mão do Ludo, o Ludo percebe que ele tem um emblema ali nas suas roupas, e o cara então fala que não vai ficar barato ele roubar a personarma de alguém. Então esse cara também é um limpador, galera. Ih, vai dar merda já aí, hein?
O cara então ativa ali a sua energia de pensamento, né, para ativar a sua arma, para extrair o poder da sua arma. E então ele diz que acabou de conhecer o Ludo e o Ludo já faz uma tranqueiragem dessa com ele. Ele não vai perdoar, ele vai fazer o Ludo sentir o gosto da sua personagem. Galera, tá ficando cada dia melhor, rapaz, o negócio. Esse foi o volume 1 completaço para vocês, tá? Eu vou incluir esse vídeo lá e juntar ele com o vídeo 1 para formar o volume 1 completaço e vou lançar para vocês depois mais pra frente, para ter os volumes certinhos, separadinhos, beleza? Mas, cara, realmente, eu tô me segurando, cara, eu tô me roendo, me comendo inteiro por dentro para não continuar lendo, só ler aqui com vocês. Realmente, ó, sério mesmo, cara, não tem por que mentir aqui. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Eu tô lendo conforme eu tô aqui fazendo os vídeos pra vocês. Eu tô me hypando cada vez mais, cara. Me tá dando sede no pote de ler lá logo o negócio, entendeu? Então larga like, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos da Maratona Gatchakuta, beleza? Dá uma moral, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais aí. A galera que tá ansioso pra ver o anime, pra vir pro canal já saber o que esperar do anime. Porque na minha opinião, tá? Eu sou um cara, não sou muito novo, muito jovem, né? Mas eu sempre acompanhei tanto o mangá quanto o anime e nunca me arrependi disso. Inclusive Jujutsu Kaisen, eu sei a história de ponta cabeça, de trás pra frente, de frente pra trás. E eu, quando sai anime, temporada nova, eu assisto, me divirto da mesma forma, fico hypado do mesmo jeito. Então não me atrapalha, tá, galera? Então, se você quer dar uma força, quer dar uma moral, acompanha o mangá aqui comigo, depois vai sair o anime, acompanha o anime lá e bora pra cima, vamos nessa obra que tá insana cada vez mais, beleza, galera? Vou deixar 2 vídeos na tela final, estão muito bravos, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!